Boa tarde, pessoal. Um prazer imenso estar aqui de volta em casa. É curioso que essa é a primeira palestra que eu vou dar aqui na Paraíba, depois de ter palestrado pelo mundo inteiro, e essa é uma das mais especiais, com certeza. Hoje eu quero falar com vocês sobre a interseção de coisas. Eu sou apaixonado pela arquitetura, sou filho de 2 arquitetos, cresci desenhando com eles, mas vi que o espaço não era a resposta para tudo. E quando eu estava lá em Harvard, eu percebi de que na escola de arquitetura só se falava de espaço o tempo todo, que na escola de políticas públicas e na área de tecnologia só se falava de dados e serviços. Mas o que eu pensava que, nossa vida é a integração dessas 3 coisas. Então o trabalho começou daí. Mas antes eu quero falar um pouquinho da minha origem, como eu fui parar fazendo essas coisas. Eu sou daqui, dessa terra linda, a terra mais ao leste das Américas, que tem essa beleza natural e humana tão incrível, uma riqueza cultural única mesmo. Sou, apesar de bastante desbotado, o resultado da mistura de brancos, índios e negros, como vocês, a maioria pelo menos. E cresci com aquele espírito revolucionário, que a gente via a Revolução Cubana, Fidel, Che, mas percebi que eles tinham perdido a linha e queria saber como podia fazer algo sustentável e mais coerente, que grandes mudanças não se tornassem portas para autocracias. E aí eu quis estudar 2 escolas, a escola da vida, andar na rua, jogar bola, fazer tudo que a criança tem que fazer, e a escola formal. E aí tive a sorte, pela educação que recebi dos meus pais, de trabalhar muito e ir para Harvard com a bolsa integral. Lá eu pesquisei e aprendi mais sobre a vida e a história dos 3 líderes que mais me inspiram, que são o Gandhi, o Martin Luther King e o Mandela, que, ao fim de suas carreiras, todos praticavam o que eu acho que é a grande mudança na Revolução, que é a resistência pacífica. Teve 3 outros caras que foram muito importantes para mim, mais num contexto mais filosófico. Eu acho que filosofia é tudo. Primeiro, Einstein, que falou que feliz daquele que sente com o próprio coração e pensa com a própria cabeça. O Wittgenstein escreveu o Tratado da Lógica Pura, que era um gênio matemático, e com toda a humildade do mundo foi ensinar crianças de primário para entender como a mente humana funciona criando. E o Immanuel Kant, que falou uma coisa que foi fundamental para mim: você só sabe daquilo que você faz parte. Então, depois disso, eu comecei a pensar, e eu vi aqui no Brasil essa polarização que a gente vê tão forte hoje, de um lado o PT, o PSDB, e por ter crescido no meio de movimentos sociais, eu não sentia que nenhum dos lados eram verdadeiros. Então, o que eu decidi, eu não queria ser igual a esse cachorro, que fica escutando seu mestre, o que os outros dizem, tomando como verdade. Eu queria explodir essa vitrola e saber eu mesmo o que é que estava lá fora. Então, eu comecei a pesquisar lá em Harvard, quais são os maiores desafios do planeta hoje? Na minha opinião, são a desigualdade, o processo de urbanização e a mudança climática. E nessa questão da urbanização e desigualdade na mudança climática, o ponto convergente são as favelas e o mundo majoritário. Vocês podem notar que o mapa está de cabeça para baixo, e é de propósito. Por quê? Quando se fala mundo rico e mundo subdesenvolvido, a gente esquece que a gente é a maioria. A América Latina, África e Ásia são 83% da população mundial e 93% do processo de urbanização até 2050 vai ser no mundo majoritário. Com o grande desafio de que hoje, 1 em cada 7 pessoas vivem em favelas. Só que até 2050 vão ser 1 em cada 3. E ninguém conseguiu integrar uma favela que seja no mundo, nem em Medellín. Então, decidido a aprender como resolver isso, quando eu voltei do Rio, eu vou ser parte daquilo que eu quero entender, quero saber. Fui morar na favela do Vidigal, onde a gente desenvolveu uma estratégia urbana chamada Rio Lab, que delimitava o espaço físico construído e natural e media tudo o que acontecia, em termos quantitativos e qualitativos, para ver se funcionava, desenvolver soluções que ganhassem escalas para outras favelas, lugares do mundo, como hoje em Medellín, Lima, Cidade do México e Cidade do Cabo, na África do Sul. Mas a gente tinha que desenvolver um novo jeito de desenhar, Vieram arquitetos de Harvard, do MIT, de outros lugares, e a gente pensou, o que é mais importante? São as pessoas. E nós estamos distribuídos em espaço. E nós interagimos tanto entre nós, trocando conhecimento com esse espaço, e com, principalmente, as outras pessoas, que a gente transformou esse espaço em instrumentos. E esses instrumentos viraram tecnologia e criaram um novo tipo de espaço, o digital. Então, toda vez que qualquer pessoa lá no estúdio vai desenhar qualquer coisa, a gente não desenha um prédio, não desenha uma política pública, não desenha um hardware, um software, a gente desenha essa matriz, essa experiência do usuário. E o processo da arquitetura era muito complicado, porque é sempre assim, um projeto bonito e acabou. Aquele projeto vai e pula para outro. A gente queria fazer um contínuo para trazer evidência científica para o desenho dos espaços, de escolas, hospitais e outras coisas. Então, a gente desenha, pesquisa, desenha e depois desenvolve. E quando a gente faz a primeira fase de desenvolvimento, a gente já faz a segunda fase de pesquisa. E o aprendizado dessa fase alimenta a segunda fase de design. E por aí vai. Então, a gente brinca muito que a melhor parte do nosso trabalho é que ele nunca acaba. Depois daí, a gente foi definir, mas tudo bem, a gente vai trabalhar a favela do Vidigal, mas quais são as escalas de trabalho, de design, que influenciam o que a gente quer fazer? A gente descobriu que ia desde a nanotecnologia, microtecnologia, a gente fazendo um mapeamento 3D de áreas subterrâneas, até o sistema dos rios voadores, que é o que permite ter água no sudeste do Brasil.
né, e do Sudeste da América do Sul, que responde 70% do PIB da região e está num sistema muito crítico agora, devido a desmatamento, bolhas de calor, de densidade de concreto e outras coisas. Então, a primeira coisa que aconteceu, para minha surpresa, foi que minha tese lá em Harvard virou uma aula e um estúdio na escola de desenho lá nos Estados Unidos, da própria Harvard. E a ideia era criar um novo conceito de escolas que desse uma educação melhor, mais engajadora, mais inovadora, mas também se visse como os hubs de integração das favelas no processo das UPPs. E esses 12 projetos que fizemos foram lá no Complexo do Alemão, que é o berço de todas as facções de droga no Brasil. No momento único da história, que estava os UPPs começando, seria impossível hoje, por exemplo. Mas foi bem marcante isso aí. E tive a sorte em que, enquanto estava na favela, Harvard me deu uma bolsa de pesquisa para passar um ano viajando por 5 países e 6 cidades, pesquisando o que tinha funcionado e não tinha funcionado, integração urbana, sustentabilidade e resiliência, não só em termos de arquitetura, mas também de políticas públicas e tecnologia. E aí disso foi que a gente criou todos os nossos projetos. Então a gente decidiu, a gente está tendo essa oportunidade incrível de pensar nos maiores problemas da humanidade, desafios, então vamos focar, em vez de ganhar dinheiro, fazer o que tiver mais impacto, e as soluções que ganham mais escala. E o primeiro grande problema que a gente percebeu foi da democracia, porque a gente viu nos protestos de 2013, na Primavera Árabe, nos protestos que continuaram pela Europa, Norte da África, até Estados Unidos mesmo, que existia um problema de representatividade. Então a gente fez, vamos entender como é que surgiu a democracia. E a grande descoberta foi que a democracia foi uma reforma tanto política quanto espacial. Todo mundo fala, surgiu na Grécia, mas ninguém sabe como. Então, na página 349 de um paper sobre vasos e cerâmicas gregas, a gente encontrou. Eles dividiram a cidade em 10 áreas, e com o mesmo número de habitantes, 3.500 cada uma, e cada uma dessas áreas mandava 50 pessoas para o poder executivo para decidir o que é que ia ser feito na cidade de Atenas, tirando esse poder de uma aristocracia chamada Areopagos, que era fechada. Mas o que aconteceu foi que nosso sistema democrático que a gente recebeu não foi baseado na Grécia, não tem nada a ver. Foi baseado no Fórum Romano, que foi feito para ser aristocrático. Então, essa crise que a gente vê de conflito de classe permanente que previne uma coesão social no Brasil vem muito desse problema de desenho. Daí a gente passou a pensar uma solução para os dias atuais, espacializar a democracia do nível da cidade, porque tem um grande problema que as câmaras de vereadores são os grandes culpados pelo que a gente chama o programa da cidade dividida, que você vai ver no Rio de Janeiro, São Paulo, cidade do Cabo, Mumbai, que é o quê? Quem tem dinheiro tem infraestrutura e quem não tem, nas periferias ou nas favelas de morro, como o caso do Rio, não tem. Por quê? Quem decide a cidade são os vereadores. E eles têm os 2 principais incentivos para a corrupção: descrição, ninguém sabe o que eles fazem, e poder. E quem é que vai lá e comanda as câmaras de vereadores? São as construtoras. Então, o que a gente propôs foi, vamos acabar com a Câmara dos Vereadores, que estatisticamente não faz nenhum sentido, e vamos fazer cada espaço, em cada bairro, em cada comunidade, vai haver um lugar onde as pessoas podem votar diretamente no lugar do vereador para fazer a cidade, uma vez por semana, ou 2, que seja. E aí a gente propôs a integração de políticas públicas, espaço de tecnologia, fomos publicados lá em Harvard, foi muito bom. As do projeto era equipamento, comunidade, era integração, no caso, Vidigal e Leblon. E criamos um programa que seria como uma escola, um hospital, chama-se Agrodigital. Então, teria um espaço de sistematização, para as pessoas aprenderem como as coisas funcionam, um espaço de síntese, para entregar a produção, de design, de programação, um estúdio com uma oficina de tecnologia, e uma área de articulação, que seria para a democracia direta, atividades culturais e debates. E aí o que aconteceu foi que, legal, a gente fez esse prédio, grandes investidores do Rio, o prefeito queriam construir, e a gente ficou esperando dinheiro, não rolou, só que a comunidade comprou a ideia. Aí fez, mesmo que não rola a gente fazer esse prédio na entrada do Vidigal, a gente quer fazer esse espaço. Aí eu fiz, legal. O que é que vocês têm aí de material? A gente tem escombro que estava no lixão de 20 toneladas que a gente limpou, um monte de pneu velho. Fiz, caramba, vocês conseguiram fazer alguma coisa com isso aí? Conseguimos fazer escadas. E pensou, vocês querem mesmo? A gente quer decidir nosso espaço, porque o Vidigal está sofrendo o maior processo de gentrificação do Rio de Janeiro, é a área que mais valorizou e as construtoras querem tomar a favela da gente. Fiz, beleza, vamos fazer. Então a gente pegou o núcleo do programa da Agrodigital e, em vez de fazer com mármore, aço e vidro, a gente fez esse espaço com o que existia ali, com pneus, com escombros e com concreto, né? Claro, a gente fez estudos de tensão, de extensão, fizemos altura e base, codificamos, e aí foi esse espaço que surgiu no Vidigal. Foi a primeira coisa que a gente fez. Eu nunca pensei que ia desenhar uma coisa dessa, mas eu pensei comigo mesmo, a gente tem que fazer o que faz impacto na vida das pessoas, não esperar as condições ideais, mas as condições existentes. Daí o parque virou o símbolo do Rio de Janeiro nas Olimpíadas, considerado o maior legado da sociedade civil nesse processo olímpico. A gente focou muito na questão da tolerância religiosa, que é um problema grave entre os evangélicos e as religiões afro-brasileiras. E é muito incrível para a gente que hoje, nos sábados e nos domingos, mas geralmente mais nos sábados, o pessoal do candomblé vai rezar de manhã e o pessoal evangélico vai de tarde. E aí eles começaram a aproximar os horários.
E aí, de repente, eles ficaram amigos. E aí a gente perguntou depois para os evangélicos por que eles sempre iam depois do pessoal do candomblé. E eles disseram que é porque eles iam rezar pelo pessoal do candomblé. Então a gente fez, está tudo bem, vocês estão rezando, é melhor que um jogando pedra no outro, né? E o que é incrível da democracia, a gente vê essa polarização hoje, é que a democracia precisa de espaços públicos para se desenvolver. Porque para ter democracia, você precisa que as pessoas confiem umas nas outras e possam, assim, dialogar. Quando a gente tem espaços urbanos segregados, como a gente tem hoje, condomínios horríveis, calçadas sem gente, você só encontra pessoas iguais a você no shopping, que é um pseudo-espaço público, que é feito só para consumo, não produção, diálogo, evolução, nada disso. Então, a gente quis focar muito nessa questão, integrar também a tecnologia de ponta. Outra coisa muito importante foi o protagonismo das mulheres, comunidade negra, e uma das coisas mais bonitas que aconteceu, né? Até o Mauro Quintanilha, que é o fundador do parque, nascido e criado no Vidigal, dando aulas a pessoal do MIT, de Harvard, vindo lá, mostrando que o conhecimento contextual, a inteligência do local, é tão importante quanto a educação formal que a gente pega em qualquer lugar do mundo. E é isso que a gente tem que entender para fazer inovações que realmente têm impacto. Daí a gente fez o master plan do Vidigal, né? Passar aqui. Fizemos o primeiro projeto, um projeto autossustentável de energia, água e esgoto, que é uma agro na escala maior. Fizemos o projeto da Praça Escada, que é 3 em 1, foi o que ganhou o prêmio nos Estados Unidos, está na Bienal de Veneza, que é um sistema de resiliência, de contenção de encoste, um grave problema das favelas da erosão, como vocês sabem. É um espaço público vertical ligado aos negócios locais. E 99% da superfície dessa escada é um sistema de coleta, tratamento e distribuição de água. Porque a crise, agora que a gente está vendo hídrica em Rio e São Paulo, só vai aumentar. Então, toda a água que cai, a gente tem que coletar e aproveitar ao máximo. Isso só vai piorar, infelizmente. Então, a gente tem que passar dessa fase, desenhar só a escala da arquitetura, o urbanismo, para mobilidade e outras coisas, e pensar na integração com o território e o próprio desenho do território. Daí a gente pegou e fez uma modelagem matemática, primeiro um modelo 3D do Morro do Vidigal, para entender o caminho das águas, depois uma modelagem matemática com geólogos, outros profissionais, para saber onde vinha a água e a gente captar essa água antes dela virar água preta. Porque quando a água bate no espaço construído, ela só pode ser tratada para ser descartada. E a gente via aquela água toda sendo perdida e tendo seca na favela no Rio, e vocês sabem, né? Quando tem uma crise de água e energia, onde se corta primeiro os suprimentos? São nos cantos mais pobres, nas favelas ou no interior. Aí a gente pegou e fez o projeto do parque e propôs para a prefeitura adaptar uma série de legislações de parques. A gente teve a sorte no nosso conselho, os fundadores do Highline, do Central Park e do Brooklyn Bridge Park em New York. E a gente propôs criar um parque oficial, criado e liderado por uma comunidade, no território mais valorizado do Rio, onde as construtoras mais queriam comprar. E a gente conseguiu. Foi a nossa medalha de ouro olímpica, lá no Vidigal. Aqui algumas das vistas, vocês podem ver, Ipanema, Leblon, o único lugar que você vê no Rio de Janeiro que a Lagoa Rodrigo de Freitas tem uma forma de coração, então a gente falava muito, você fazia o caminho do céu para chegar no coração do Rio. E também, nosso plano de 50 anos estratégico para o parque, para o Vidigal, virou o plano base, na verdade, da cidade do Rio de Janeiro para os próximos 50 anos da cidade, até seus 500 anos, que foi uma grande vitória. Conseguimos que um projeto começou com uma escala pequena, desenhando com materiais que haviam no local, pneus, entulho, com muito pouca pretensão, virasse uma política pública na cidade olímpica do Brasil e da América do Sul. Depois disso, começamos a trabalhar a questão de mapeamento digital 3D, né? Tanto da superfície como da parte subterrânea, para fazer previsões e cenários para eventos climáticos extremos, que é um grande problema, porque 98% das desastres naturais que vão acontecer no mundo, e têm acontecido, vão ser nas áreas mais pobres, no mundo majoritário, o que é uma grande injustiça, porque quem mais poluiu foram os países ricos, a gente está pagando a conta. Então, como a gente se adapta com isso em terrenos planos e terrenos de morro? Daí, fiquei honrado que uma das matrizes de desenho nossa, essa que diz que primeiro, para integração urbana e resiliência, você tem que fazer o desenho do território, para depois fazer a escala do urbanismo, depois da arquitetura, virou base de matriz de desenho de Harvard, da escola de design fundada pelo Walter Gropius, que também é o fundador da Bauhaus. Então, isso foi uma honra muito grande que a gente nunca esperou, faz parte desse grupo aí. Também, outra coisa muito importante foi provar que inovação podia nascer da favela para o asfalto, integrando o conhecimento da gente com o conhecimento da comunidade e produzindo soluções que fossem efetivas, que as pessoas pudessem não só usar, mas se apropriar da sua produção, como a questão dos pneus, a questão do sistema de drenagem que a gente criou, entre outras coisas. Só que o grande problema que a gente vive no Brasil hoje é uma crise tremenda de violência, uma ditadura da corrupção que vai da favela até Brasília. E o que a gente tem aprendido no contexto do Vidigal é que não adianta fazer um trabalho profissional, ético, inovador, de alto impacto. Num país como o Brasil, a gente tem que transformar o Estado, a gente tem que transformar a política. Porque o que acontece é que as crises de violência primeiro aparecem no morro, depois descem para o asfalto e se espalham pelas cidades. E o que a gente tem visto, que é muito interessante, que crises de violência têm o mesmo padrão de distribuição matemática de crise de saúde. Está levando muitos profissionais da área a considerar a crise de saúde, crise de violência, um problema de saúde pública.
E outra coisa muito interessante, que a informalidade e a questão da mudança climática afetam muito o aumento da violência. E principalmente quando tem a conjunção falta d'água, corrupção e falta de infraestrutura em geral, aí os indicadores têm uma correlação maior ainda. Mas tem esperança, né? Eu tenho dois grandes amigos que foram mentores de trabalho, um no design, o Alejandro Echeverri, que eu sou mais próximo, que criou o urbanismo social em Medellín, e o Sérgio Farrato, que foi o prefeito, que fez a mudança, era professor de matemática, e eles viam uma situação muito parecida com a nossa lá em Medellín, na época pós-Pablo Escobar, né? Terra arrasada, toda a política tomada pelos agentes corruptos do tráfico, e eles criaram uma coalizão, que eu acredito que é a coalizão que a gente tem que criar para o Brasil. Sociedade civil, setor privado e academia juntos, porque essa classe política que está aí não vai fazer nada pela gente. Não vão ser os Renans, não vão ser os Cunhas, não vão ser os Palocci, os Dirceus, não vai ser os Aécios, não vão ser os Serras, tem que ser vocês. E foi isso que eles fizeram lá. Então a gente agora está partindo para um novo momento, né? A gente acredita que pessoas desenham a política desenha as pessoas. Então, nossa grande meta para 2017, 2018, é como a gente pode construir junto uma agenda nacional, uma visão para o Brasil, que se torne um país de educação, inovação e sustentabilidade. E que a gente recupere nossa esperança, né? Que nada que preste e tudo mais. A gente tem que lembrar que a gente é o país de Princesa Isabel, da deputada Antonieta de Barros, a primeira deputada negra do Brasil, o país de Santos Dumont, que inventou o avião, o país de Cartola e Dona Zica, Tom e Vinícius, o país de Paulo Freire e Pelé, de Elis e Chico, de Chico Sainz e Lina Bobardi, de Senna e Sérgio Vieira de Mello, e dos caras que eu mais admiro lá no Rio, né? O Oscar Niemeyer e os fundadores do Parque Citier, que começaram esse trabalho limpando 220 toneladas de lixo sozinhos, que depois a gente conseguiu limpar mais 15 já só nesse ano, e que fizeram um marco histórico, porque na Cidade Olímpica, com tanto investimento, o principal legado nasceu de uma favela da cabeça de dois caras como esse, e com gente boa de fora, como a gente aqui, se vindo como instrumento. Então, o que eu quero que vocês levem de mensagem é que não adianta quão bom seja o que você faz, tão bom seja você em fazer qualquer coisa, sua origem, o que importa é você dedicar isso para melhorar o mundo. Ir lá no campo, onde as pessoas vivem, sofrem, sonham, se juntar a elas e trabalhar com elas. E use o que tiver, mas nunca abrindo mão de construir novos mundos com os sonhos e a estética que vocês desejam. Muito obrigado.